Você continua otimista também, como esteve nos últimos dias aqui em O Tempo Esporte, sobre a possível vinda do Gustavo Scarpa, Galante? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Fernando, Seabra, turma de casa. Eu continuo muito otimista, sabe, ô Pedro? É tudo isso que o Fernando disse aí. A questão do atleta ter chegado antes. Eu confio muito na credibilidade e no poder de convencimento do Rodrigo Caetano no aspecto de projeto. Porque se a gente for analisar um pouco o futuro do Scarpa, vamos pensar o seguinte: ele estava aqui no Brasil, ele se destacou no Palmeiras, o melhor jogador do Brasileiro de 2022, mas ele tinha um sonho, ele queria jogar, ele queria vitrine, ele queria jogar na Europa, se destacar. Bom, tem a opção de voltar pro Atlético e pro Flamengo. O Flamengo, eu entendo que ele vai brigar por uma posição lá e a disputa vai ser bem acirrada. O Everton Ribeiro tá aí a ponto de renovar o contrato dele com o Flamengo. A posição lá é bem disputada. Você tem o De La Cruz que tá chegando. O Tite teria que se virar para dar uma oportunidade para ele lá. No Atlético eu acho que é mais tranquilo. Ele olha pro Atlético e ele fala: opa, tem um lugarzinho ali me esperando. Essa camisa é minha. E não tenho dúvida, eu acho que nenhum torcedor, e vocês também não, chegaria para assumir a titularidade. E detalhe, para jogar ao lado da melhor dupla de ataque do Campeonato Brasileiro, né? Um time totalmente estruturado, que paga salário em dia, que tá aí com ambições muito grandes pro ano que vem, com a SAF, de ser protagonista nos campeonatos, já tá na fase de grupos da Libertadores. E morar em Belo Horizonte, com certeza é muito mais tranquilo do que morar no Rio de Janeiro. Haja visto o Fred para chegar em casa outro dia, vocês lembram, né? Da cena do Fred chegando em casa. Então, ele vai ter um condomínio próximo aqui da Cidade do Galo. Tem vários fatores que eu acho que podem ajudar o Atlético nessa disputa, porque como o Seabra e o Fernando disseram aí, se for olhar só pela parte da grana, é mais complicado o Atlético disputar com o Flamengo. Mas eu acredito, sabe, Pedro, nesse contexto geral, no pacote e também nas referências que o Scarpa tá tendo daqui. Ele tem um técnico que já dirigiu ele, que conhece o jogador, que vai dar um voto de confiança para ele. O Scarpa faz 30 anos, agora em janeiro. Ele ainda deve estar sonhando com uma seleção brasileira. Ele ainda tem condição de disputar uma Copa do Mundo. E esse sonho pode ser realizado jogando no futebol aqui no Atlético, nessa vitrine que o Atlético pode ter ano que vem. Então, eu ainda estou confiante, mas cauteloso naquele aspecto da espera. Não estou criando ansiedade nem nada. Acho que o Atlético está fazendo o possível e trabalhando em sigilo, que é o que tem que ser feito agora. Mandar um abraço aqui para o Yusley Rezende, para o Adenilson Soares, está em Teófilo Otoni acompanhando a gente, para o Jairo Nonato, para o Antônio Reis, que também está por aqui, todos eles na live do youtube.com/o tempo, como o Fernando Margalhães está por aqui também, dizendo que o Scarpa não vai vir pro Galo não, tá? Não tá tão confiante assim. Bom, é o seguinte, há um ano, a entrevista, a fala do Gustavo Scarpa era o seguinte: quero viver o clima da Premier League, quero viver o clima do campeonato inglês. O meu sonho é jogar o campeonato inglês. E todos os indicativos direcionavam a gente a imaginar que ele se tornaria um jogador para elevar o patamar do Nottingham Forest e para ter o seu futebol com um nível elevado, digamos assim, taticamente falando. Porque ele era um jogador muito obediente no esquema tático do Abel Ferreira e um jogador muito importante, um dos pilares daquele Palmeiras campeão brasileiro do ano passado. Quando o Scarpa chega ao Nottingham Forest, ele faz alguns jogos ali de pré-temporada, ele faz alguns jogos no meio do ano e, aliás, na intertemporada, né, do Nottingham Forest, e não chega assim a convencer tanto. E pouco depois a gente ficou sabendo daquele problema com o investimento nas criptomoedas inexistentes, lá com o auxílio do amigo da onça, William Bigode. Isso parece ter acabado um pouco com o psicológico, né? A mentalidade do Gustavo Scarpa, que depois vai parar no Olympiacos da Grécia e agora tá parado, sofreu uma lesão, não tem conseguido, né, dar sequência à sua carreira no futebol europeu. Eu imagino que o Gustavo Scarpa não voltaria pro Brasil para contrato longo, de repente até se ele não tivesse emprestado, a solução seria emprestá-lo ao futebol brasileiro nesse momento. Não é o caso, porque ele já tá emprestado, já que não conseguiu render lá no Nottingham Forest. Bom, dada essa proximidade do jogador com o Atlético, a gente quer discutir aqui hoje no Tempo Esportes. Gustavo Scarpa seria titular no seu Galo? Pode mandar pra gente no youtube.com/o tempo e também no WhatsApp no 988-100-917. E é claro que eu vou colocar na fogueira os nossos comentaristas e vou pular no fogo junto. Gustavo Scarpa, Fernando Martins e Miguel, chegaria para ser titular no time
do Luiz Felipe e Miguel Scolari? Chegaria, né, Pedro? Chegaria. Eu acho que ele supriria uma carência que o time teve nessa temporada, que é a ligação com o ataque, né? Do meio com o ataque. Ele é um jogador voluntarioso, ele não é aquele meia clássico, pifador, mas é um jogador que bate muito bem na bola, nas bolas paradas, é um jogador que se movimenta, que sempre dá condição de passe, e é um jogador que também municia ali o ataque. Agora, quem sai? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que a gente... Eu acho que antes de mais nada, Fernandinho, acho que pra todos nós 4 aqui, eu, Pedro, Fernando e Breno, acho que o Scarpa é titular, né? Sim. Pra mim, sim. Titular, Breno? Perfeito. Então, aí nós vamos partir para outro ponto. Quem sai? E outra coisa, antes de perguntar quem sai, quero fazer uma pergunta especificamente pro Fernando. Mata a saudade do Nacho? Olha, de certa forma, sim. Pela questão de ser participativo no jogo, eu acho, né? São qualidades diferentes, mas tem essa característica de ser participativo, de estar em todo lugar do campo ali, pelo menos do meio pra frente, pra dar a opção de passe, pra aparecer, pra tocar e pra municiar. Mas falando ali na primeira pergunta, respondendo a pergunta a respeito, eu tiraria o Otávio. Apesar da reta final excelente que ele teve nesse Campeonato Brasileiro, eu ainda vejo um meio-campo com o Rodrigo Batalha como titular. E aí seria um meio-campo com Batalha, Zaratio e Scarpa. E ainda na frente? Na frente, Hulk, Paulinho e um ponta. Pavon, inicialmente, porque o Atlético ainda não contratou esse jogador, que disse que vai contratar. Então, teoricamente seria o Pavon, mas a gente tem que aguardar para ver qual peça é essa que o Atlético vai trazer, esse velocista aí de lado de campo. Daniel Seabra, o seu meio pra frente com Gustavo Scarpa. O meu meio de campo com dois volantes. São 2 volantes. Então eu colocaria Otávio Batalha com Zaratio e Scarpa. Paulinho e Hulk na frente. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Scarpa é o cara que a gente falou disso ontem, inclusive. O meio de campo do Atlético, apesar de ser o setor mais povoado do elenco, não tem esse cara. Não tem nós falamos do Nacho, inclusive, não tem um cara, o criador, o cara que faz o engante ali, que leva aquela bola pra frente, como o Nacho fazia, né? Que bate pro gol às vezes, que coloca o companheiro na cara do gol, que cria jogada, o cérebro ali do meio de campo, seria o Scarpa. Então eu montaria esse time dessa forma. Pavon, que eu tinha e tenho ainda muita esperança nele, acho que ele pode render muito e ser muito importante. É legal que nós estamos discutindo opções. E aí você tendo opções pro banco, você pode mudar durante um jogo, você pode mudar de um jogo pro outro, tem substituição por cartão, tem lesão, tem que ter opções. Tendo opções, boas opções, dá pra mudar até o esquema do time. Que é o que faltou pro Galo de certa forma esse ano, né? E pra você, Breno Galante, que nos últimos dias aqui em O Tempo Esportes, esse mês de dezembro, falou que se sentiu decepcionado com o Pavon de 2023, né, Breno? Pois é, Pedro. Eu, analisando, vamos imaginar, o Gustavo Scarpa chega pro Atlético, eu tô com o Seabra nessa. Eu jogaria com 2 volantes, com o Batalha e o Otávio. Eu acho que depois que o Filipão, e o técnico vai ser o Filipão, tem que ser ressaltado isso. Depois que o Filipão, ele monta o time com 2 volantes, o Atlético conseguiu um equilíbrio e melhorou essa parte defensiva. Eu manteria os 2 volantes. Você tem o Zaratio, que pode ser aquele meia que pisa muito na área, assim como também o Scarpa. Então você vai ter uns jogadores que podem municiar o ataque e tem um poder de recomposição bom. O Zaratio tem esse poder de recomposição, né? E aí você tem lá na frente uma dupla que não tem nenhuma discussão, o Hulk e o Paulinho. Tem algumas situações que pode haver uma variação de um jogo pro outro, de acordo com o adversário? Sim. Questão do velocista é importantíssimo? Hoje eu não confio no futebol do Pavon. Dessa temporada não. Se o Pavon chegar ao Atlético, porque para mim ainda não chegou aquele Pavon do Boca, que tanto falaram lá, né? Que nós esperamos 6 meses para chegar aqui, ele ainda não mostrou o futebol que eu esperava dele. Mas você tendo um velocista, né? Aí dependendo da situação do jogo, o Filipão vai ter peças para montar um elenco e para poder mudar. Agora, o principal, o Fernando disse aí, o Gustavo Scarpa tem a bola parada. O Atlético não tem um homem da bola parada hoje. Você tem o Hulk, que é o nosso cobrador de falta, mas você tem que ter uma alteração nisso. E quem pode ganhar com isso chama-se Allan Kardec.
o Kardec pode ganhar com essa questão de ter um jogador de bola aérea, né? De fazer mais aquele escanteio mais bem cobrado, mais bem elaborado, a bola na área. O Kardec, que até ontem eu disse, eu não manteria o Kardec, mas já que a diretoria vai dar esse voto de confiança a ele, a chegada do Scarpa pode ajudá-lo nesse esquema do Atlético, que falta um atacante para poder utilizar da melhor característica do Kardec, que é a bola aérea. Ô Breno, mas aí eu vou te falar, haja mais paciência, né? Porque o Kardec, Patrick... Eu já falei que eu não tenho, né, o Seabra? Nossa senhora, Kardec, Patrick, Pedrinho, o próprio Pavon, são jogadores que estão aí, ó, a paciência, vamos tentar, são bons jogadores? São bons jogadores, mas até hoje, não sei. 6h04 aqui em O Tempo Esportes. Eu tô com o Fernando nessa. Eu jogaria com o meio campo mais solto, daria um voto de confiança ao Pavon, pelos elogios do Filipão a ele em dado momento da temporada, quando também utilizou do Pavon como titular, sobre ele ser um jogador mais tático que o Paulinho. Àquela altura muito se falava, né, sobre o trio de ataque do Atlético, e aí o Pavon voltava muito para auxiliar o lateral. E aí eu acho que ele pode fazer isso nas duas pontas, de repente. O Pavon explorou pouco a ponta esquerda esse ano. E aí talvez fosse uma alternativa. Entendo também, né? Acho que o Seabra lembrou bem, e o Breno também falou sobre o equilíbrio que o Filipão conseguiu ao time, principalmente numa defesa que vinha sendo muito vazada em relação aos dois volantes. Então fico no meio do caminho, mas acho que hoje seria Batalha, Zaratio de segundo e o Gustavo Scarpa, com o Pavon de um lado, Paulinho de outro, não necessariamente de um lado só, fixamente, e o Hulk como centroavante do Atlético. E eles são tudo retranqueiro, Pedro. Breno e Seabra, tudo retranqueiro. Fala, Breno. Cara, você falou um ponto aí que eu acho que é muito importante pra gente citar pro torcedor. Eu até fiz essa pergunta na coletiva no Filipão, depois da vitória de 3-0 sobre o Flamengo no Maracanã. Realmente o Filipão, ele deu uma entrevista numa coletiva dizendo que o Paulinho, ele não conseguia fazer o que o Pavon fazia. E contra o Flamengo ele fez. O Paulinho, por vários momentos no segundo tempo, contra o Flamengo, ele foi ali um assistente lateral. Eu tô querendo dizer isso só para mostrar como o trabalho do Filipão evoluiu nesse período de tempo em que ele conseguiu que o Paulinho fizesse algo que quando ele chegou o Paulinho não era capaz de fazer. Aquela questão de você ter uma responsabilidade tática ali de segurar a onda, porque o Paulinho é um atacante quer ir pra área, quer fazer gol. Só esse adendozinho, porque eu me lembrei quando você falou, e isso mostra, né, o trabalho do Filipão e o desenvolvimento do Paulinho como jogador nessa temporada. Verdade. Ele falou da evolução do trabalho do Filipão e a evolução do Paulinho também, né? E aí eu mandar um abraço aqui pro Angel Baldo, que é lá de Uberlândia, nosso colega do Fala Galo, lembrando aqui que o Edenilson é um importante reforço para 2024. A reta final do Edenilson, verdade, hein? Ele desapareceu durante um ano, né? E justamente porque não jogou bem, e ele mesmo admitiu isso. Mas ele foi muito bem na reta final, então o Edenilson também é um reforço para a próxima temporada. Ele tá fora do grupo da paciência, né? Não, ele tá fora. Esse tá fora porque ele mostrou. Mas realmente eu concordo com você, haja paciência para alguns. E eles permanecem também, né? Esses jogadores que você citou, muito por conta do Atlético ir ao mercado de maneira pontual e não ter também o orçamento, ter o orçamento um pouco mais enxuto, né? Para pagar, né? Para buscar e tudo mais. Esses jogadores não poderiam ser usados como moeda de troca, por exemplo? Aí a criatividade do futebol, né? Da direção do futebol. Mas fato é que são bons nomes. Bons, né? Nomes. Se você olhar o Patrick, bom nome. Bons nomes. Pedrinho, bom nome. Kardec, não estamos falando aqui de três pernas de pau, nós estamos falando de jogadores com nome, que dá para ser, não deram certo no Atlético. Normal. Podem ser usados como moeda de troca, né? O cash mais mercadoria mais cash, né? Aquela coisa. Antes você compra passagem, tá? Uma parte em milho, uma parte em dinheiro. Pode ser usado como mercadoria de troca aí. Eu vou perguntar isso pro Breno Galante em 40 segundos, porque agora a gente vai atualizar o trânsito na FM O Tempo. Na FM O Tempo, a informação do trânsito. Davidson Ferreira de volta.
No anel rodoviário Pedro Abílio, o trânsito no sentido Vitória está impraticável, do trevo do Betânia até o trevo do bairro Madre Gertrudes. Tem ocorrência ali pertinho da Amazonas, KM 535, de acordo com a concessionária que atua por lá. Cautela para quem está antes nessa descida perigosa do Olhos d'Água ao Buritis. Atenção, porque tem trânsito parado à sua frente após a via do Minério. Aliás, é pela via do Minério que você, motorista que pretende acessar Contagem, pode desviar, viu? É só seguir no sentido Barreiro, que certamente economiza tempo. Qual é a boa do final de ano? É o show de seminovos nas lojas do Portal Auto Shopping com condições incríveis do C6 Auto. É na Avenida Pedro II, 1900. Consulte condições. Galo, Galo. A gente continua falando do Galo aqui em O Tempo Esporte, 6h09. Quero saber do Breno Galante sobre essa questão aí dos reforços, das possíveis moedas de troca também. Do que mais você tem de novidades do Galo nesta quarta-feira, Breno? Ô Pedro, esses nomes que o Seabra falou, a gente tem que buscar entender um pouco a situação de cada um. O Pavon foi feito um grande investimento nele, né? O Atlético ainda não tem o retorno do jogador, mas a gente sabe da qualidade e do potencial. Eu acho muito difícil o Atlético buscar envolvê-lo numa situação como essa, até porque Fernando e Seabra lembraram bem, né? O Filipão gosta desse estilo voluntarioso do Pavon, de ajudar na marcação. Então, e outra, né? Uma moeda de troca vai trocar por um jogador, sendo que ele é uma posição que o Filipão quer. Eu vejo que o Filipão tem interesse no jogador. O Pedrinho, eu até concordo, sabe, Seabra? Mas só um detalhe, o Pavon não coloquei ele como moeda de troca, não. O Pavon, pra mim, ainda vai render muito. Eu entendi você falando Pavon. Não, Pedrinho, Patrick e Kardec. Eu entendi você colocando Pavon. Tá. Eu entendi você falando Pavon. Então, desculpa. Eu que tomei meio sem paciência com o Pavon, né? Mas tomara que ano que vem ele dê a volta por cima. Mas olha só, o Pedrinho, ele tem contrato só até o meio do ano, né? E ele não é do Atlético. Então isso dificulta o Atlético fazer com que ele se transforme numa moeda de troca. O Atlético vai dar para ele aí o prazo até o meio do ano para tentar mostrar alguma coisa. Se ele conseguir, talvez tente buscar uma renovação de contrato, até porque o valor pedido é muito alto pelo Pedrinho. Não acredito que o Atlético vai contratar, né, o Pedrinho. Talvez fazer como fez com o Fux, buscar mais uma vez uma prorrogação. O Pedrinho tá devendo, concordo. Patrick, se chegar a proposta, gente, o Atlético não vai segurar o Patrick. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Já conversei com algumas pessoas que me sinalizaram isso. O Atlético vai liberar o Patrick se acontecer algum tipo de proposta. E nós falamos sobre isso, né? Deve ser o terceiro elemento, né? Johan, o Vargas e o Patrick, o famoso terceiro elemento. E o Allan Kardec me surpreendeu. O Atlético está tendo essa paciência com ele e colocar aí mais um prazo para poder observá-lo, até porque o Atlético está em busca de um atacante de área. Mas pode ser que o Filipão, né, entendendo que a estatura dele, a jogada aérea pode ser um dos pontos que o Atlético pode vir a ganhar com a chegada desses reforços aí. Enfim, eu não daria mais uma oportunidade para o Kardec, sendo bem sincero com vocês. Mas entra aquela questão contratual, você tem que arrumar um time, como vai ter que arrumar um time agora para o Vargas, uma grande missão para o Rodrigo Caetano, e isso ele tem competência, vamos aguardar aí. Acho que ainda podem acontecer algumas mudanças. E falando em Rodrigo Caetano, o Pedro não podia deixar de convidar a turma, né? Hoje às 7h da noite, lá no canal do YouTube Breno Galante, eu vou receber o Rodrigo Caetano pra gente bater um papo. Vamos ver se eu dou uma apertada nele e se sai algum tipo de novidade pra gente comentar aqui amanhã, né? Muito bem, tá aí o convite. Lá no canal do Breno Galante no YouTube, estaremos ligados pra essa resenha aí com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético. Antes da gente fechar esse primeiro bloco do Galo aqui no Tempo Esportes, Fernando Martins e Miguel, pode pintar uma graninha aí de mudança de time de zagueiro, Fernando? Pode, o Atlético aí monitorando a situação do Nathan Silva, né? Zagueiro que foi vendido esse ano ao Pumas do México, que era treinado pelo Turco Mohamed. O Atlético vendeu bem, né? 20 milhões de reais. O Atlético ainda ficou com 20% de uma futura venda. E aí o Vasco sondou a equipe do Pumas em relação ao Nathan Silva, um nome que agrada ali ao técnico Ramon Dias para a próxima temporada. Vasco que agora tem bala na agulha aí para investir, já prometeu investir 250 milhões aí. O Atlético monitorando, quem sabe aí pode bocanhar aí mais uma graninha aí numa venda de um zagueiro que foi bastante criticado, mas que tá na história do clube, né? Foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? Depois de 50 anos aí, Nathan Silva, enfim, quem sabe pode dar mais alguns milhões aí aos cofres do Galo. E na minha opinião foi campeão brasileiro jogando bem.
Não podemos esquecer do 2021. Ele saiu em baixa, né? Saiu. Mas ele foi muito importante realmente. O torcedor fica com a última impressão, né? Às vezes, mas ele foi muito importante pro Atlético, sim. Formou uma dupla com o Hever, né? Uma dupla de zaga firme. Júnior Alonso também. Eles davam uma revezada ali, né? Mas mais o Júnior Alonso, inclusive. Ele formou uma boa dupla de zaga, campeão de tudo. Foi muito importante pro Atlético, mas a impressão que fica pro torcedor é aquela reta final que realmente foi péssima, né? 6h13, me despeço de você então, Breno Galante. Boa entrevista com o Rodrigo Caetano lá no canal. Amanhã a gente repercute aqui no Tempo Esportes. Com certeza. Pedro, um abraço pra você, pro Seabra, Fernando, turma de casa. Até amanhã, tamo junto.